Eu quero que vocês estejam com o coração aberto. Então, nesse primeiro contato, o que a gente vai fazer? A gente vai clamar o céu. A gente vai chamar Nossa Senhora, a gente vai aqui interceder, pedir para o céu para que ele esteja presente no nosso café, vamos chamar o Espírito Santo. Aí onde você estiver, já vamos clamar e vamos começar o nosso café hoje com uma Ave Maria, correto? Então vamos todo mundo aqui ligar o nosso microfone, vamos rezar mesmo, vamos pedir, porque nossas crianças será o nosso futuro, será o futuro do nosso país. Nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter ousadia de trazer essas crianças, formar bons homens, formar boas mulheres, para que sejam mulheres virtuosas, para que sejam homens virtuosos. Então, hoje será uma aula muito frutificante, uma aula muito espiritual. Então, que vocês estejam atentas hoje a tudo que for falado aqui, destampa os ouvidos para a verdade, que vocês estejam atentas a ouvir aquilo que o Espírito Santo quis vir falar com vocês aqui hoje. Quem conhece a Bia sabe que ela é uma mulher muito espiritual, ela é uma mulher que domina muito bem esse assunto, uma mulher que estudou por anos, tem filhos, é uma mulher guerreira. Então, vamos pegar essas oportunidades que a gente está tendo aqui, de estar com mulheres incríveis, com mulheres que, primeiro de tudo, vivem o que falam, né? É uma verdade, todas as convidadas que eu trouxe até aqui, então que a gente aproveita. Vamos começar o nosso café hoje com uma Ave Maria, correto? Quem quiser ligar o microfone para rezar junto comigo, eu agradeço. E quem não puder, reze aí de onde você estiver, certo? Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, nosso zeloso guardador, se a ti nos confiou a piedade divina, sempre nos rege, nos guarde, nos governe, nos ilumine. Amém. Eu rezo o anjo da guarda em nós, porque eu rezo para mim e pelo meu marido, né? Por isso que eu rezo um pouquinho diferente. Voltando aqui para minha convidada novamente, ela não está conseguindo entrar, que não são convertidos, com maridos que só você tem uma vida espiritual ativa, é preciso estar disposta a realmente sofrer ali as perseguições malignas, porque isso é verdade, isso é uma grande verdade. Uma coisa que a gente não pode negligenciar é a nossa vida espiritual. Conversando com vocês. Aleluia, aleluia, meu Deus! Aí a Bia falou, eu entro por aqui, eu dou aula por aqui, como é que não estou conseguindo? Amadas. E eu entrei com o nome do Miguel. O Miguel teve aula. Ele tem algumas aulas online e aí ele usa meu celular. Eu acho até que eu entrei com o nome dele, mas tudo bem. Sim, tá com o nome dele, mas tá tudo certo. O importante é você estar aqui. Eu falei para as meninas, falei, olha, a Bia tinha falado para mim que era para a gente rezar, porque esse tema ele é pesado. E aí eu já falei para as meninas, vamos rezar. Vamos todo mundo rezar uma Ave Maria aqui, vamos todo mundo chamar o Santo Anjo aqui, porque de fato é um assunto que hoje em dia as pessoas não querem mais falar, as pessoas estão meio que fugindo dessa realidade, né, Bia? Até eu. Até eu parei de falar um pouco disso. E eu vou tentar levar da maneira mais leve possível. Estava aqui rezando e pensando, de fato é pesado. É claro que haverá algumas denúncias, porque é uma responsabilidade, né? Sim. Mas eu vou tentar levar da maneira mais tranquila possível. Sim. Bia, eu quero que, primeiro de tudo, eu quero que você se apresente. A gente já vai direto ao ponto, porque a gente está 40 minutos atrasado, sabe? Então, a gente vai direto ao ponto, porque aqui são mães, dona de casa, a sua realidade. Então, você está mais por dentro do que eu, né? Então, quero que você se apresenta. Eu vou só te falar um pouquinho como que funciona o nosso café, tá bom? Para você se apresentar. Sim. Nosso café, Bia, a gente reúne mulheres, né? Mulheres que desejam ser curadas, mulheres que desejam ser transformadas, e elas estão aqui por livre e espontânea vontade delas. Eu estou com essas mulheres desde janeiro, eu acompanho mulheres desde o ano passado, né? E esse ano eu quis ter encontro presencial com elas.
E desses encontros aqui que a gente tem com essas mulheres, muitas mulheres estão mudando a forma de viver em casa, mulheres que estão rezando pela conversão do marido, mulheres que já tinham desistido do matrimônio estão voltando, mulheres que não queriam ter filhos estão voltando para ter uma abertura à vida, mulheres que não conseguiam engravidar já estão ali na busca, né, buscando ver o que está faltando para, de fato, né, vir uma gestação. Enfim, são mulheres que estão em busca da verdade daquele que é, beleza? Então, hoje, cada mês, a gente fala de um tema. Então, como eu estava em discernimento, eu passei uns 2 meses sem café, e quando eu voltei, eu estou com 2 cafés por mês. Então, em 2 vezes por mês, a gente se reúne. Geralmente, são de 20, 30 mulheres, o máximo de mulheres que a gente já reuniu online, né? E a gente não gravava esses cafés. Eu vou só. Peraí. Clara, você consegue desligar o microfone da Bia? Tá dando um eco. Aí depois, quando ela for falar, a gente liga de novo. Beleza. E aí, Bia, a gente se reúne aqui e algumas mulheres, elas estão sendo realmente lapidadas, né? Lapidada. Então, aqui a gente trata, a gente começa a olhar, e aquelas mulheres que se identificam com algo que a gente fala, eu sempre deixo o acesso para elas me chamarem no WhatsApp, para elas me chamarem no Instagram, para a gente fazer um trabalho mais de perto, para que se eu puder ajudar, eu vou estar lá ajudando elas, eu ligo, faço chamada de vídeo para elas. De fato, eu estou próxima dessas mulheres, porque hoje em dia tá faltando essa amizade de pessoas que de fato se preocupa, não por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é, que você liga, se preocupa, como que você está. Às vezes me procuram uma quantidade que depois eu não consigo lembrar para poder chamar de novo para uma conversa. Então, sempre estou mandando mensagem, fulano, você é fulano, sabe, assim que me procurou, porque são muitas mulheres. Eu tenho 264 mulheres. Eu acho que eu acompanho ali, né? Mais ou menos, acho que umas 60 mulheres. Então, é muita, né? Muitas mulheres para conversar e tem um Instagram. Então, esse é o meu trabalho. Mostrar para elas a beleza de quem elas são, né? Ser lapidada, ter cuidado no falar, cuidado no agir, mas ser lapidada em casa, porque é em casa que você vai germinar ali, é em casa que você vai ser aquilo, a essência é ali na sua casa, para quando chegar lá fora, só transparecer, porque hoje em dia a gente está fazendo o contrário, a gente é lá fora uma coisa, dentro de casa a gente é outra, e isso não dá fruto, não dá vida em ninguém. Então esse é mais ou menos o nosso café, é uma conversa onde eu e você, a gente vai conversar mais, as meninas, elas são mais ouvintes, e no final elas fazem perguntas. Então, agora você pode se apresentar para as meninas, porque algumas podem não te conhecer, que eu acho quase impossível, mas é isso, tá bom, Bia? Seja bem-vinda. Boa noite, então, a todas. Obrigada, Joário, pelo convite. Nossa, o que eu posso dizer para me apresentar? Nada, né? Vamos direto ao assunto, porque talvez o que eu possa dizer é que meu nome é Fabiana, eu sou casada, tenho 4 filhos, mas que eu estou na mesma luta que vocês. É muito sensível o tema, e às vezes a gente traz alguma coisa, algum conteúdo, e as pessoas tendem, não vocês aqui, né, mas no geral, sei lá, no geral, tendem a pensar que as coisas por aqui estejam muito lindas e maravilhosas. Não, eu estou eu estou viva ainda, né, ainda estou na mesma situação, e esse embate da questão da pureza me chamou a atenção depois de ter filhos, claro, né, e me atentar aos materiais didáticos, ao que as escolas estavam ensinando, então eu comecei a prestar mais atenção, né. Agora, é um assunto muito complicado, muito denso e profundo, porque não se trata tão somente ali do 6º mandamento, que é em relação à castidade. Quando eu comecei esses estudos, preocupada até com os meus filhos, na verdade, tudo que eu leio é para mim, para minha casa, só que nem todas têm esse tempo,
Então, eu procuro, na medida do possível, das minhas limitações, partilhar. E eu nunca falo nada sem mostrar as referências, porque nada vem de mim, né? Na verdade, o pouco que eu procuro passar vem dessas leituras que, na maioria esmagadora, são dos santos, são os estudos do que os santos deixaram para gente na igreja, né? Então, é acessível para todas vocês, né? Então, aqui, em algum momento, eu vou falar de alguns livros, para quem quiser depois ler mais, aprofundar, e aí ver a biografia, enfim. Então, assim, a pureza me chamou, começou a me despertar atenção, e aí, por causa da professora historiadora Fernanda Tactani, ela dá muitos congressos de educação. Uma vez eu tive, assim, a graça de participar de um congresso com ela, e ela falou a respeito de como, isso já faz 8 ou 9 anos, e lá, quase 10 anos atrás, ela estava falando como estava caminhando a política, todas essas questões, para que as escolas, então, nos seus materiais didáticos, colocassem esse tema na cabecinha, né, essa conversa na cabecinha dos nossos filhos, de uma maneira mais avançada. Mas aí, aqui, hoje, talvez não seja o momento de eu falar isso, porque, né, eu estava pensando aqui, porque é uma conversa que, se não passar por mim primeiro, enquanto mãe, não adianta eu falar dos materiais didáticos, não adianta eu falar da escola, não adianta eu falar de tudo que está acontecendo na nossa cultura, porque aí vocês só vão ficar ansiosas, com medo, preocupadas, né? Porque, de fato, é uma guerra. É que a gente pensa guerra caindo bomba e tal, mas é uma guerra pelas almas. Então, e não é segredo para ninguém, né? Nossa Senhora de Fátima falou que a última batalha seria contra as famílias. Então, a Fernanda Tactani, que é historiadora, que eu não vou conseguir trazer da maneira brilhante que ela traz, até porque o meu tempo também é curto, ela deu toda uma análise em relação à história Estou para do vocês. Acho que deu uma cortada, Bia. Peraí, eu estou com o celular na mão hoje. Deu para me ouvir? Agora? Agora sim, agora sim. Então, ela deu uma análise muito, muito linda, assim, como historiadora, do porquê que criaram a Primeira Guerra Mundial, do porquê que criaram a Segunda Guerra Mundial e por que estão acontecendo essas coisas hoje em dia, esses rumores de guerra. Todas as guerras foram pensadas para se mudar os costumes das famílias. Porque então você muda a economia, você muda depois ali de uma guerra, principalmente a economia, que a economia vai mudando tudo, mas você muda material didático, você entra nas escolas, a questão da cultura e tudo mais. Então, a saída da mulher de casa para o trabalho, por exemplo, ela foi pensada, né? E ela aconteceu depois de uma guerra. Então, assim, nada veio por acaso. Essas coisas, elas são pensadas por 13 famílias, que ela explica lá, que às vezes vocês vê por aí chamado elite e tal, e que na verdade são famílias que de geração em geração vai passando planos para se ter perseguição aos cristãos. Jesus disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo, né? Então, também não é uma novidade para nós cristãos, nós sabemos que trata-se de uma batalha espiritual. Só que essa batalha espiritual, ela acontece nas nossas instituições, ela acontece nos nossos hábitos alimentares, ela acontece quando diz assim para a mulher: olha, seja a melhor profissional no mercado de trabalho, mas dentro de casa, né, sinta-se muito ferida em colocar um avental. Essas narrativas todas são documentadas, planejadas, e aí não tem segredo. É que a gente não teve acesso, porque nós estávamos ali 10, 12 anos na escola, eu sou de escola pública,
vendo português, matemática, mas essas coisas eles nunca vão trazer. Então, tem um livro chamado Maquiavel Pedagogo, por exemplo, que tem esses documentos, que tem escrito qual foi a reunião, em qual país, qual presidente assinou, como será feito. Não é segredo. Então, lá no canal do YouTube, tem as reuniões do Fórum Econômico Mundial. Eles falam, que como eu não falo inglês, então eu preciso desses professores para traduzir para mim, mas eles falam claramente. E aí tem um cara que se chama Jorge Soros, agora entrando aqui mais no tema, em 2020, 2020, ele disse o seguinte: agora, daqui para frente, nós iremos instituir um novo modelo de educação, que é para o comportamental. É para o comportamento. Então, não é mais para formar profissionais, bons médicos, bons professores. A gente sabe disso, nós estamos experimentando isso. Quando a gente vai no médico, por exemplo, ele manda a gente tomar de pirona e tal. Já tem o povo já está percebendo que os médicos já não estão sabendo tão bem os diagnósticos, a gente está percebendo. Mas o que nós não temos são essas informações. Também nem sei se até que ponto precisa ficar indo atrás disso. Eu só estou trazendo essa base histórica para dizer o seguinte: tudo isso é proposital, porque eles chegaram no ponto auge de onde eles queriam chegar, que é a pureza das crianças. E um ponto importante, Bia, que você falou, bem importante, assim, quando você deixou claro que o avental é um peso para muitas mulheres hoje em dia, né? É um peso. Justamente isso, é porque a partir do momento que eu afeto uma dona de casa, eu adoeço todo o resto, né? Ela quem traz vida, ela quem toca a vida. Se ela está infeliz ali de uma certa forma, se ela chega no lar e ela não gera vida só lá fora, daqui a pouco essas mulheres elas vão contaminando outras mulheres, que é o que está acontecendo hoje em dia. Muitas mulheres, por ter um olhar para casa como um fardo, elas começam a contaminar outras mulheres. Dificilmente você chega em outra mulher e fala: nossa, que maravilhoso que você vai casar. A gente ouve muito assim: você está louca de acabar com sua vida? É isso que a gente ouve, né? Muito bom essa colocação, Bia. Perfeito. E fere a pureza. Isso fere a pureza. Então, hoje eu não vou nem falar, não vou nem adentrar nessa parte da educação para ferir a pureza dos filhos, porque tem um passo anterior, que é a minha e a tua que está assistindo, que foi ferida. Nós fomos feridas. Sim. Dom Bosco, ele teve muitas visões, né? Céu, inferno, purgatório. Mas ele também teve visões de uma linha cronológica até a vinda de Jesus. Isso. E Dom Bosco fala do tempo da grande confusão. Nós estamos saindo desse tempo, nós nascemos já no tempo da grande confusão e nós estamos começando a entrar no tempo da tribulação. O que é isso? O que é a grande confusão? Vamos ver, prestem atenção. Dom Bosco descreve lá, é quando você começa a ver jovens e não sabe se é homem ou se é mulher. O tempo da grande confusão, ele fala, é quando a mulher e a mãe cogitar, pensar em matar o próprio filho. Entende? Então, assim, eu nem vou entrar muito, mas só essas duas questões vocês já sabem. Ah, sim. Sim, Bia, estamos isso daí, de fato, nós nascemos, estamos vendo acontecer. Então, nós precisamos agora nos inserir, peraí, esse é o meu tempo, essa é a minha realidade. Deus sonhou comigo para agora. Eu fui ferida na minha pureza, em muitos momentos, desde muito pequena. Era normalíssimo usar um short e tal, ainda mais que eu morei um tempo na Bahia, né? Aquela coisa do trio elétrico, embora eu tivesse pudor, mas de tanto você ver, o uniforme da escola era um shortinho, o uniforme da escola era um shortinho curto, porque, ora, Nordeste, muito calor e tal, não se via maldade ali.
O que eu quero dizer com isso? Para a gente adentrar nessa questão da pureza, a gente precisa começar a ver o que tem na nossa memória. E o que o avental tem a ver contra a pureza, né? Trazer aqui assim, fere totalmente, porque fere o ser mulher. O avental, claro, você pode fazer as coisas em casa sem avental. O que eu quero dizer é esse servir em casa, né? Que é tão bonito, que é tão belo. Então, é uma conversa que a gente pode ficar um ano inteiro, uma vida inteira conversando, mas se não passa por mim uma busca de purificação dos meus sentidos, e é aqui que eu quero entrar, se eu não me exercitar para purificar os meus sentidos, a fim de purificar a minha memória, porque uma vez na memória não vai sair nunca mais. Contudo, daqui para frente, eu preciso cuidar com o que eu assisto, o que eu escuto, o que eu leio, que tipo de música eu estou envolvida, que tipo de rodinha eu estou envolvida. Porque vamos imaginar o seguinte, né? Vamos imaginar, nós vimos lá aquelas danças do El Chan, a maioria de nós aqui, pelas idades, eu suponho. Aquilo é pornografia. Onde que isso entra que fere a nossa pureza? Não é só na questão do sexto mandamento, mas é no nosso ser mulher. O nosso ser. Então, a mulher hoje pode tudo aquilo. A mulher hoje pode. Meio que, sabe, essa confusão na nossa cabeça tirou de nós o que seria e o que vivia 300 anos atrás as mulheres. Eu fui atrás da mentalidade delas. Eu não sei se eu estou conseguindo fazer uma sequência coesa aqui. Sim. Mas eu fui atrás, eu pensei, tá tudo uma bagunça. Depois de estudar feminismo, depois de estudar essas coisaradas todas e ver o ponto terrível que eu estava, terrível, e que ainda tô, porque isso é pro resto da vida. Purificação é até o último suspiro. Presta atenção, nós seremos tentadas até o último suspiro. Papa Bento XVI, né, tem artigos e várias coisas dizendo que nos seus últimos minutos de vida ele teve uma forte batalha espiritual, porque é assim mesmo. É a nossa última batalha. Até ali, até o último momento, o demônio vem para nos tentar. Né? Então, essa questão da purificação é para sempre. Agora, quando a gente começa a ler livros das mulheres de antes do feminismo, principalmente, a gente começa a ver o ponto que nós estamos. E aí tem uma história muito bonita de uma esposa que eu choro, assim, todas as vezes que eu vou ler. Eu não sei se eu acho que tá no livro As Três Chamas do Lar. Eu acho que é esse, que é da Caritatem, que eu gosto muito, que é o mesmo que publicou A Mulher Forte, que eu amo, assim. Ali eu vi o quanto eu tinha a questão da minha pureza, né? O quanto eu tinha sido, não sei nem a palavra, não sei, porque dói de pensar, né? Eu leio aquilo e falo, meu Deus do céu, né? Então, eu vou dar um exemplo dessa história. E aqui é sobre pureza também. E eu acho que essa história é uma direção espiritual. O que elas faziam? Elas escreviam cartas para os padres e os padres respondiam. Era assim a direção espiritual, muitas vezes. Isso a igreja só tinha em latim e a editora Caritatem resolveu traduzir essas direções, que deu um compilado de livros maravilhosos. E aí tem uma história que é o seguinte: uma mulher dona de casa, como eu e como você, com pureza nos pensamentos, com pureza de coração, porque quando eu me deparo diante da história dessa mulher, eu falo, meu Deus do céu, né? Aqui, olha que pureza. Ela teve um chá da tarde, desses que a gente ama, né, Joária? Com as amigas, comer um bolo com as amigas no meio da semana, 3h da tarde. E aí ela foi lá comer o bolo da amiga. A professora Fernanda Taquitani, você não vai encontrar nada dela na internet.
Exatamente porque ela denuncia coisas muito graves, ela nunca deixou gravar e nem nada. Bom, mas aí, coisas pesadas mesmo. Mas aí, ela vai então para esse encontro, tá? E naquela época era assim, nos jardins. Clara, esses materiais, site Alexandria Católica, você baixa o PDF, os que são de domínio público, não é pecado e não é crime você baixar. Inclusive, esse livro, A Mulher Forte, tem nesse site, tá? Mas se você puder comprar o livro, eu sugiro, assim, de coração, porque vale a pena, tá bom? E aí lá você tem documentos da igreja, site Alexandria Católica, tudo que tem lá já é de domínio público, não tem problema você baixar, tá? E também o site oficial do Vaticano, tem muita coisa boa. Bom, e aí ela foi para esse chá da tarde. E esse chá da tarde acontecia nos jardins das casas, né? Não tinha prédio, não tinha apartamento, que nem eu tô aqui. Eram casas, e jardins, e mesa posta, aquela coisa toda linda. Então, elas combinavam até de ver o pôr do sol juntas, rezar juntas, aquela coisa toda. E aí, depois, em certo momento, os maridos vinham chegando, aí ficava aquela rodinha dos maridos, aquela rodinha das mulheres, porque na maioria, na verdade, todos eles tinham o seu próprio comércio, como acontecia com São Luís, né, de Santa Zélia. Ele tinha o próprio comércio dele e passava o ofício para os filhos. Antigamente era assim, ninguém era empregado de indústria, cada um tinha o seu próprio ofício e passava de geração em geração. Não tinha escola, os pais ensinavam em casa. A escola é algo muito recente, a escola tem 100 anos, coisa assim, é recente. Então, essas reuniões aconteciam, como acontece hoje ainda, lá no interior do Rio Grande do Sul, que eu fui, e eu fiquei muito encantada, roça, né, onde é um lugar mais... E as famílias ainda se reúnem, às vezes 4 horas da tarde, fecham o comércio e se reúnem. As famílias estão lá se reunindo. É que a gente mora em cidade, a gente acha que isso não existe ainda, mas ainda existe em alguns lugares. Mas para contar dessa mulher, aí essa mulher, questão da pureza dela, né? Pureza no pensamento e pureza no coração. Ela, então, está nesse lugar lindo, magnífico, e, em dado momento, ela escreve para o padre o seguinte, ela está contando dessa tarde, né? Padre, né, a decoração, e todas essas coisas ela descreveu que a gente gosta tanto, e as flores, e minhas amigas, e estava tudo lindo, e as crianças brincando e tal. Mas, num dado momento, eu olhei para o meu marido, que estava um pouco lá distante, numa outra rodinha lá com os homens. E eu percebi, olhando para ele, que ele queria ir embora, que ele estava cansado. A gente que é mulher, nós que somos casadas, a gente percebe, assim, no olhar, ela tinha uma intimidade ali, eles tinham uma intimidade que no olhar bastava. Ele não pediu em nenhum momento, vamos embora, ele não expressou, mas ele olhou para ela. E ela, quando olhou para ele, na carta ela conta, eu percebi, mas aí eu virei o meu rosto devagarinho, continuei a conversa com as minhas amigas e fiz de conta que não entendi. E aí ela escreve, padre, vírgula, eu o traí. Nossa. Isso foi matéria de confissão. Ela confessou isso como traição. Eu o traí. No dia que eu li isso em 2018, eu perdi o sentido das minhas 2 pernas. Eu estava sentada, foi como se eu tivesse... Eu lembro assim, eu senti minhas 2 pernas moles. Porque eu pensei, meu Deus, o que aconteceu dessa católica para nós católicas hoje? Foi matéria de confissão. Então, olha a pureza dela. E daí, então, olha como continua, como é bonito. Ela conta para o padre que
ela queria muito continuar. Fazia muito tempo que ela não saía de casa, que ela lavava, que ela passava, que ela cozinhava com muito amor. Mas ali estava um momento ali de lazer para ela e tal, ela não queria ir embora. Mas a partir do momento que ela virou o rosto, aí ela começa a dizer, aquele pôr do sol foi cinza. Aquele bolo que estava tão gostoso ficou amargo. E ela começa a dizer como que tudo foi ficando já não tão bom, foi ficando ruim, porque no coração dela ela sabia que ele queria ir embora. Então, ela percebendo isso, olha para ele uma segunda vez e dá um sinal de sim. Ele começa a se despedir, ela se despede, os dois entram no carro, e no carro um silêncio, ele não diz nada, ela não diz absolutamente nada. Ela não falou assim, poxa vida, né, você me chamou para ir embora. Nada disso, amadas. Ela fica em silêncio. E aí ela coloca assim, quando chegamos em casa, eu tirei o paletó dele, que é assim, né? Elas abriam a porta de casa e tal, aí tinha ali um hall de entrada, um lugar para colocar o paletó, um guarda-chuva, e eles usavam, os homens eram, assim, muito modestos também com a vestimenta. A gente fala muito de modéstia para a mulher, mas os homens se vestiam também muito bem. E aí ela tira o chapéu dele, que era de costume, e ela fala na carta, quando eu tirei o chapéu dele e coloquei ali no lugar de guardar, no hall de entrada, eu percebi que eu não coloquei o chapéu com tanto carinho. Nossa. Eu estava chateada. Me dirigi até a escada, fui subindo, provavelmente é o quarto, né? E ela fala que foi subindo a escada e ele ficou parado na porta de entrada. E ele disse uma só palavra para ela. Ele disse, doce. Ele disse para ela, mulher. E ela falou que só nesse tom, mulher, ela desceu as escadas, voltou, ajeitou melhor o chapéu, deu um beijo nele, deu as mãos e eles subiram juntos. Nossa Senhora. Como que eu vou falar de pureza dos filhos se eles não estão vendo isso nos nossos lares? E eu começo por mim. Quando eu fui me deparando com isso, eu falei, meu Deus, o que eu fiz com as almas dos meus filhos? E eu vou me cuidar aqui para eu não começar a chorar. Eu tenho 3 filhos homens, agora uma menina. Isso fere a pureza dos filhos. O modo que eu trato o meu marido, entende? Mas ele não merece. Não se trata disso. Trata-se de eu mortificar em mim toda essa confusão que me foi colocada e eu tomar uma postura, eu tomar uma decisão de viver isso como penitência até, porque a gente fala de penitência, jejum, vou fazer jejum de Daniel, vou ficar ajoelhada no milho, vou, né? Vou isso, vou aquilo. Mas na hora de servir, a gente não quer. E eu tenho muita dificuldade. Né? Então, não preciso. Aí você vai pensar na sua vida, como eu penso aqui na minha vida. Eu não tive pai, meu pai foi embora, então eu tive que ser o provedor na minha casa. Minha mãe foi a minha filha. Minha história é toda assim. Então, eu precisei ter uma casca grossa muito cedo, né? Com 13 anos já pagava aluguel para cuidar da minha mãe e dos meus irmãos, porque meu pai foi embora, aí tinha uma revolta em relação à figura masculina por conta do... Entende? É um processo de cura, eu não sei a sua história, mas você sabe, Deus sabe, o que não pode é a gente ficar num vitimismo, e coitada de mim, foi ele. Não, perdoa e mortifica. É essa a história dos santos.
Foi esse o segredo dos santos que a gente tanto lê, que a gente tanto admira. Não foi fácil para eles também. De repente a gente pensa, mas naquela época, não, não, não. Em cada época teve a sua dificuldade. Em cada época teve o seu desafio. Nós estamos inebriados aí com a visita de Santa Teresinha na nossa diocese. E aí a gente pensa, nossa, para ela foi fácil. Claro que não, ela sofreu muito. Ela teve também, inclusive a tuberculose que ela teve, na época dela, foi a peste, que eles chamavam assim, eles não tinham nome, não sabiam o que era. E pegou muita gente morreu, foi uma coisa assim, muito sofrida naquela época. Então nós não podemos achar que para um e para outro é difícil para todos, mas Deus pede algo para mim e pede algo para você. Deus pede algo para mim. Quando eu li a carta dessa, e aí são várias cartas, e de várias mulheres, e um mesmo diretor espiritual, e ele não pegou leve com ela. Ele responde para ela, veja, minha filha, o tamanho do seu egoísmo. Nossa Senhora. Entende? E às vezes, assim, às vezes não, muitas vezes, pelas novelas, pelos filmes, pelas músicas, nós estamos sendo bombardeadas. E essa questão da mulher é desde o Jardim do Éden. No livro da Mulher Forte fala sobre isso, né, Bia? Fala sobre os jornais, fala sobre a TV, fala sobre as músicas, que é onde entra, né? É onde a gente tem que ter esse cuidado. O que seus filhos ouvem? O que você ouve, né? Porque é aquilo que alimenta a nossa alma, né? Então, aí quando a gente vai começar a estudar os sentidos, aí é um outro leque, né? Eu comecei pela questão do paladar, por quê? Não é só o que a gente vê, o que a gente escuta, a questão do paladar. Então, vamos falar muito rápido sobre os sentidos. O paladar. Então, você que é mãe, o que você coloca na sua mesa? Não é à toa que o demônio coloca em nós uma revolta da gente ter que cozinhar para nossa família. Porque o que passa pelas tuas mãos vai fazer toda a diferença, não só para a saúde física, mas também para a memória afetiva da tua família. Presta atenção que eu vou falar aqui. Dependendo do que você coloca ou não coloca na mesa, ou como você o faz, os filhos vão descambar para a luxúria. Nossa Senhora. Vão. Vamos começar no seguinte, um exemplo. Um doce antes do almoço. Tudo bem, come aí rapidinho enquanto eu estou fazendo. A gente já deixa ali de exercitar no nosso filho que ele lute em relação à vontade. O que acontece com muito doce? O que acontece com muito açúcar? O que acontece com muito industrializado? Tudo isso faz com que, muito rápido, a criança, eu e você, tenhamos prazer, porque dá prazer comer coisa gostosa. Vou entrar numa questão aqui, mas presta atenção. Quando eu ia instruir algumas mulheres em relação a exercício para dilatação no parto, um dos exercícios é relaxar o músculo, toda a parte do músculo aqui da região da nossa boca. Se você relaxa bastante aqui, você relaxa lá na sua intimidade também. É automático, está ligado. Por isso que o beijo é um ato sexual. O beijo só deveria acontecer pela primeira vez na vida de um casal na hora que o padre fala assim, agora pode beijar a noiva. Nossa. Eu não sabia disso. Eu namorei com o Fred 5 anos. A gente teve uns escorregões e tal, ainda assim
casei virgem, mas a gente teve, assim, uns abraços que não, entendeu? Mão e tal, por causa do beijo. Eu fui saber depois, o beijo é um ato sexual. Como é que a gente vai ensinar para os nossos filhos hoje que no namoro não se beija? Na sociedade que a gente está hoje? Pela alimentação. Você começa... Não é falando, entende? É o treino do paladar nos nossos filhos. Uma senhora muito idosa me ensinou uma coisa, eu nunca mais esqueci. A casa dela tinha tudo, tinha carne, tinha tudo. Gente, dava para fazer um banquete. E ela falou, Bia, vem aqui que eu vou te ensinar uma coisa. Eu, tá. Ela falou, ó, tá vendo? Tem tudo aqui. Hoje é terça-feira. Não era dia de abstinência de carne, não. Eu vou dar para os meus netos, vou fazer com eles como eu fiz com os meus filhos. Arroz e ovo. Nós precisamos treinar os nossos filhos, às vezes, a esse simples. Se a vida não trouxer, né? A vida me trouxe isso. A vida me trouxe essas diferenças. Não tinha e não tinha. Mas hoje, as mães ficam muito assim, eu quero dar do bom e do melhor, eu quero dar do bom e do melhor. E muita variedade, e muita sofisticação. E o prazer, não é à toa que a Bíblia fala tanto do jejum, não é à toa que Jesus quis dar o exemplo, 40 dias de jejum. Quem domina a boca, domina o corpo. É impossível ser casto. Um guloso, quem tem problema com gula, não vai conseguir viver a castidade. Ele não tem domínio do corpo. Então, é questão básica. É questão primeira. E ali eu comecei a perceber a minha responsabilidade com a alimentação. Bia, é tudo natureba? Não. Primeiro, porque eu acredito o seguinte, tem que comer o que tem. Então, por exemplo, hoje tem o pão com glúten. Graças a Deus. Vamos agradecer? Ou vamos ficar com fome? Então, assim, a gente vai agradecer pelo que a gente tem. Agora, o quanto mais eu puder evitar o açúcar, o refrigerante, não só por umas questões físicas, mas eles vão gerando vício. É dificílimo. Aqui na cidade está mais difícil, no sítio era mais fácil. Ficava longe do mercado, longe da padaria. Aqui, meu marido ama essas coisas, é sempre um embate, aí eu tenho que ser doce com ele, tenho que esperar o tempo dele. Aí ele traz todo feliz da vida as guloseimas. Então, é um administrar. Mas o fato de eu ter consciência faz com que eu vá para o fogão com responsabilidade, com carinho, com amor. Com amor. E isso foi uma transformação muito grande, que eu detestava. Eu não sou uma cozinheira de mão cheia. Eu sofro até hoje, eu tenho que ficar vendo receita. Inclusive, eu quero fazer curso com a Joária, que ela cozinha bem. Eu quero que ela me ensina, porque até hoje eu penso naquele cuscuz. Eu comi cuscuz dela, gente do céu. Ai, Bia. Né? A gente vai marcar para a gente inaugurar aquelas panelas lá, viu? Que eu tô babando naquelas panelas. Eu tô super feliz, eu tô tão animada, tá vendo? Essa não seria eu nunca, feliz com panela, nunca. Então Deus vai nos curando, vai nos curando, vai nos curando, é devagarinho, leva tempo, não vai ser de uma hora para outra, não é rápido. Né? Como eu disse, nós precisa ter essa calma, por isso até eu pensei, eu vou com calma lá, porque eu tenho que lembrar de onde eu vim, quem eu era e quem eu sou ainda, eu estou muito longe, por isso que eu vou ler essas mulheres santas, né? Porque eu falo, meu Deus, que coisa, né? Bia, isso que você falou de com calma, eu te agradeço muito. Recentemente eu tive um problema no meu grupo, né, sobre a modéstia, né? Porque não adianta, Bia, eu chegar numa pessoa e falar, a partir de hoje você vai vestir assim, 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 porque isso é pecado. Se ela não entende isso. Porque, por exemplo, você vai buscar a fonte, você vai ler. Há pessoas que nem sabem que precisa ler. Então, aqui no meu grupo eu tenho de tudo. Eu sei como é. Eu falei para elas, eu falei assim, aqui nesse grupo eu disponibilizo o link,
eu disponibilizo o que eu acho que vocês devem ler. Por quê? Porque há pessoas que estão aqui no grupo que entendem muito, mas há pessoas aqui que nunca teve acesso com a fé. Então, já pensou se você já chega aqui com muita profundidade? Elas iam ficar perdidas. E eu te agradeço muito por isso. As meninas agora, elas vão entender. Eu gravei um áudio de 17 minutos e elas falaram, Jô, você é brava, né? Eu falei, não, não é que eu sou brava, é que vocês têm uma alma. Um dia vocês vão ser umas mulheres virtuosas e tudo isso, mas vocês precisam ter cuidado com vocês mesmos. Você precisa esperar o seu tempo. Não é no tempo que fulano, não é com a minha experiência. Não. Porque, por exemplo, aqui, eu não tive uma experiência de um casamento na igreja que eu falo, uau, que felicidade, que isso, aquilo. Não, mas quando eu disse o meu sim, minha felicidade entrou ali, sabe? Mas quando eu entrei, não foi assim. Aí eu falo para outra pessoa, não case, porque. Não, não é assim que as coisas funcionam. A minha experiência com Deus foi no dia que eu entrei na igreja para casar. E há pessoas que são diferentes. Então, Bia, eu te agradeço profundamente por essa docilidade que você trouxe. É isso daí. Falamos no café passado sobre a verdadeira beleza, né? A beleza importa. E ela veio com cuidado, porque elas têm uma alma. Se eu chego arrebentando tudo, elas vão falar para mim: é impossível isso daí para mim. Aí Impossível. se a gente faz isso, a gente afasta a pessoa. Porque conosco Deus foi paciente e está sendo paciente. Ninguém está pronta, eu não estou pronta. Vocês vão me encontrar na missa, vocês vão me encontrar na feira, eu encontro muitas pessoas que me seguem, né? Até a gente estava na oração com a Maria Cristina, foi uma uma mãe que me segue que acabou me dando carona, porque eu fiquei, ai, não tô conseguindo chamar Uber, não tô conseguindo, porque eu penso e falo ao mesmo tempo, né? Meus pensamentos são públicos. E aí ela falou, eu te levo. Você não parece que você não tá ali perto da catedral e tal, porque eu andei mostrando que a catedral vai mudar, vai construir um novo santuário e tal. Eu falei assim, então tá bom, graças a Deus. Então, assim, ela me viu exatamente do jeito que eu sou lá. Então, o que acontece? Ninguém aqui está pronto. É por isso que eu quis trazer antes essa questão do tempo da confusão, do tempo da tribulação. Nós estamos inseridas já em um tempo muito difícil e, pelo amor de Deus, não dá tempo de ficar pegando no pé por causa de uma coisa ou outra. Não dá tempo. Até porque é bíblico, né? Tá lá em Apocalipse, que é um livro que eu amo, para mim é um livro da esperança. As pessoas morrem de medo de Apocalipse, eu amo. É o livro da esperança. Esse é o livro, é o livro da esperança, né? É o final feliz. É Apocalipse. Então, vai dizer lá o seguinte, que muitos vão se surpreender, que as prostitutas entrarão aos céus e muitos bispos e cardeais não. Porque, na verdade, o que Deus vai julgar é a intenção. Isso me dá um temor tão grande, porque na hora que abri o livro da vida, e isso é o ponto da pureza, é por isso que esse tema para mim custa tanto, é por causa do juízo particular, porque na hora que abrir o livro da vida, vai chamar lá Fabiana Camargo Guimarães, eu. Aí do meu lado direito vai ter o meu anjo da guarda, do meu lado, algum outro lado lá, vai ter o acusador, né? E aí vai mostrar linha por linha, desde a minha concepção, desde bebê. E vai mostrar o quê? Não as ações, as intenções. Aí que tá. Porque eu posso colocar a roupa mais modesta do mundo, um véu lindo e maravilhoso, ficar de joelhos 6 horas consecutivas na igreja. Mas se a minha intenção, lá no fundo, é vaidade, é talvez medo, se a minha intenção não é o primeiro mandamento, Paulo apóstolo vai dizer, não valeu nada. Sim. Aí a coisa, sabe? Então tem que ser interior. E aí a gente vai sentindo isso na caminhada, a gente vai percebendo. A questão da veste é o sentido do tato, porque o tato não se refere só às mãos, mas sim a todo o nosso corpo.
Eu tive um pouco de facilidade porque eu fui criada mais ou menos ali com bisavó. Minha mãe ficou grávida muito cedo, então eu ficava mais com a minha bisa. E aí é uma outra geração. E eu agradeço muito a Deus por isso. Então, assim, foi um pouco tranquilo para mim essa coisa de não ficar me expondo tanto. Eu tive uma fase meia rebelde com 30 anos, que aí eu coloquei tomara que caia pela primeira vez em mini saia, porque sei lá o que deu na minha cabeça, porque o meio também ele vai nos levando, sabe? Eu trabalhava no banco, tinha uns negócios assim, não quero justificar. Mas o fato é o tato, né? O meu corpo. Por quê? Aí a gente tem que começar a se perguntar: por que eu quero mostrar? Por que, de repente, uma calça mais apertada? Porque a questão não é nem só a calça em si. Eu fiquei 10 anos sem usar calça. Esse ano de 2024 eu comprei 2 calças. É uma longa história. Mas elas são bem folgadas. É uma costura, sabe? Uma costura boa, bem folgada. Porque eu tô com uma menina serelepe de 3 anos, eu vou com ela ao parque. Eu sempre coloquei leg por baixo de saia. Mas eu não sei. Eu fui lá e comprei 2 calças bem folgadas. Então, e tem saia que, se ela é muito reta, enfim, eu não vou entrar nessa questão, mas é uma análise muito pessoal e muito particular. Muito particular. Principalmente, assim, enquanto mulheres, né? Apesar que os homens, infelizmente, tem umas calças aí que, pelo amor de Deus, dos sertanejos apertadas, é uma vergonha. Tá até difícil achar calça para os meus meninos, eu tenho que pesquisar muito, tá bem difícil. São camisas, mas assim, nada a ver, com corte V para homem, e aí para você achar uma polo, às vezes é mais cara. Então, vocês vejam, o mercado também não colabora conosco, mas quem quiser encontra. Quem quiser encontra, né? A gente não precisa. Então, por que isso? Porque quando a gente se expõe, automaticamente alguém está nos olhando e pecando com o nosso corpo. Eu levo um outro, porque homem é um negócio, eles olham, gente, eles olham. Sim. Eles olham. Sim. E eles olham para a parte íntima. E se tiver marcando ali, tem calça que marca, dá para ver até o desenho da calcinha. Até a Clara tá falando, até a gente olha sem querer. Tem missa que eu vou que eu tenho que mudar de lugar. Eu tenho que mudar de lugar. Porque senão eu vou ficar julgando. Porque me incomoda. Tem missa que a gente vai que tem aquela calça leg, eu consigo saber qual é o tamanho da calcinha da fulana. Sim. Só que até aí, a fulana tá na ignorância, o que me cabe? Rezar por ela e ter paciência. Eu tô falando de mim e de você que tá aqui. Sim, sim. Né? Perfeito. Então, a questão do tato e a questão do banho. É algo que sempre as mães ficam assim, por que não pode tomar banho junto com o filho? Não pode. Você Muito fere. agressivo, né? Muito agressivo ao olho de uma criança, né? Seu filho não tem que ver como que é o formato de uma genitália adulta. Nossa Senhora. Nem de homem, nem de mulher. Sim. Bia, mas só tem um aninho. Não interessa. Passou pela visão, sentido da visão. Foi para a memória. Nunca mais, na eternidade, mesmo após a morte, entrou na memória, não vai sair mais. E não sai mesmo, Bia. Vou te contar aqui, nunca abri isso para ninguém. Mas de uns dias para cá isso vem, né? Acho que por conta desse tema, né? Eu venho pensando. Quando eu tinha por volta de uns 7 anos, na idade da razão, mais ou menos ali, eu mexendo na gaveta, né, dos meus pais, meu pai, né? E quando eu abri assim, eu achei uma revista, muita revista, né? E eu fiquei olhando, folheando aquilo dali, né, na cama, olhando, falando, nossa, né, olhando aquilo dali. E enquanto eu olhava aquilo dali, minha mãe me pegou. Minha mãe pegou vendo aquilo dali. Eu sabia que era errado, porque a coisa errada, ela escancara, né? Eu olhei para minha mãe assim, minha mãe captou aquilo dali, você está mexendo nas coisas do seu pai, que não sei o quê. Eu não tinha 7, eu tinha 10. 10 anos. Era 10. E aquilo dali, eu nunca mais eu achei aquelas revistas, mas eu lembrava daquilo dali. E aí eu fiquei pensando de uns tempos para cá, por que que meu olho sempre vai nesses lugares?
né? Tanto no homem quanto no da mulher. E fico sempre associando uma coisa com outra. Eu cheguei a essa conclusão. Eu lembrei lá na minha infância, falei, nossa, foi isso. E daí para cá, o que eu faço? Toda vez que eu me deparo de frente de uma mulher, de frente de um homem que está realmente marcando, eu tenho que tirar o meu olhar, assim como você faz. Eu tenho que tirar, porque se eu não tirar, eu vou olhar. Não porque eu quero, porque foi marcado lá atrás, né? E eu vinha pensando disso, eu falei, Jesus, eu não consigo olhar para outro lugar. Depois que eu vejo, parece que eu olho e minha cabeça parece que vira, sabe? Então eu tenho que passar sem olhar. E é muito incrível isso, né? O olhar de uma criança, quando vê uma coisa, ela não esquece. Agora, ensinamento de Santo Afonso. E aí eu acho que vai ser o momento mais importante de tudo aqui que a gente vai falar. Vai ser o momento mais importante. Aí eu vou pedir a atenção máxima de vocês que estão ouvindo da gravidade disso. É um segredo espiritual. Santo Afonso, não sou eu que estou falando. Tem um livro que se chama A Castidade. Ele é pequenininho assim, vermelho. Tem mais alguma palavra, não, alguma coisa assim, castidade. É de Santo Afonso. Ele vai dizer o seguinte: que quando um ser humano, uma pessoa, não tem algo na memória, tratado da castidade, Ângela, isso, tratado da castidade, memorizem esse livreto, é uma bomba, é um segredo espiritual enorme ali, tudo é maravilhoso. É um dos meus livros prediletos. Que quando uma pessoa não tem na memória certa coisa, por exemplo, isso daí, eu passei por isso também, Joária. Mas que quando uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto não tem isso na memória, como exemplo, né? O demônio não pode tentá-la. Vocês imaginam o que é passar uma vida nessa terra onde o demônio não tem acesso a você, porque você não tem na memória coisas desse tipo, por exemplo. Então, isso que a Joária trouxe, você falou, eu falei, meu Deus, é exatamente isso, porque você me deu uma resposta, assim, para minha vida, Joária, porque é exatamente isso. Foi uma amiguinha que me mostrou, naquela época eram só revistas. Eu acho que eu tinha 10, 11. E eu me lembro que eu cheguei em casa, eu comecei a tomar banho, eu tive muito nojo, eu tive ânsia de vômito, eu passei mal, eu comecei a me esfregar, assim, com força, eu tive muito nojo. Eu pensei, eu vim disso, eu tive uma coisa muito ruim. E onde que na questão, pelo menos assim, nas sugestões, porque aí ele vai explicar o seguinte, Santo Afonso. O demônio ele só pode te tentar a partir das informações que você tem na sua memória. Então, se eu tenho uma informação desse tipo, claro, aquela época era revista, hoje em dia é Reels. Gente, o que tem de pornografia no Instagram? E toda hora, se você rolar, é a coisa mais comum você ver mulher com pouca roupa. Para nós, mulheres, faz mal. Então, eu vou dando esse tipo de informação para minha memória. Automaticamente eu estou dando acesso, eu estou abrindo brechas para que aconteça sugestões. Santo Afonso chama de sugestão, né? Tentação. Sugestões malignas, porque daí ele vem com essas ideias bem no nosso ouvido. Porque ele sabe, ele tem é como que se houvesse assim, olha, eu posso acessar isso porque um dia ela foi atrás. O que acontece com as nossas crianças? Quando uma criança toma banho com um pai, seja menino ou menina, e vê ali como que é um adulto, na hora que ela sair na rua,
ela não vai olhar para os outros homens com pureza e inocência. Ela vai saber como é. Ela vai associar. E ela vai começar a perguntar, se for menina também, por que que o meu é diferente? E aí começam as perguntas dentro dos lares, dentro de casa. Por que que é muito complicado uma criança dormir na cama junto com os pais? Mesmo que os pais, né, porque infelizmente acontece coisas escandalosas, não vou falar aqui, mas mesmo que os pais ficam um na direita, outro na esquerda, geralmente é assim, a criança no meio. Enquanto os pais dormem ali, existe um odor, um suor de adulto, o olfato, que vai para a memória. Nós temos que tomar muito cuidado. E se a gente toma todo esse cuidado em casa, na hora que essa criança se depara com algo na rua, ela se assusta. Um exemplo. Eu me visto bem em casa. Eu não coloco um vestido, uma saia, uma roupa modesta na hora de sair de casa. Eu acordo, eu já coloco uma roupa decente. Há muitos anos. Quando os meus meninos saem na rua e veem uma mulher de short curto e decote, eles viram o rosto, mas eu nunca conversei sobre isso com eles. É porque aquilo agride de alguma forma. Estou falando que eu sou perfeita? Não estou dizendo. Eu estou dizendo o que eu quero dizer para vocês. Nós temos que ter toda essa pureza em casa, no paladar, né? Mas é claro, gente, ainda bem que eu lembrei. A mesa é um lugar de alegria. É claro que a gente faz aquela sobremesa para ter aquela memória afetiva, a mamãe que fez e tal, e tem aquele diálogo ao redor da mesa. É claro, mas quando eu falo para vocês assim, não cedam a tudo, não cedam aos industrializados todos, não façam com que vossos filhos não tenham facilidade, assim, tenham dificuldade no controle da boca, entende? Mesma coisa os olhos. Aí a Jora perguntou, o que vocês veem, o que vocês assistem? Aqui é música clássica que a gente coloca, porque às vezes pensa, é só música da Fátima Souza e do Juninho Cassimiro, claro que tem muito, né? Mas uma música clássica, né? Tem músicas boas, isso despertou inclusive o Miguel, eu comecei a colocar em casa para eles, despertou ele querer tocar, aí hoje ele toca piano, toca violino, eu não sou música, meu marido também, a gente não sabe nem cantar parabéns no ritmo, mas ele foi ouvindo e tomando gosto. Ele, o Davi, o Elias, a Catarina, não suporta esses batidões. Às vezes a gente tem que ir em festa de família que rola churrasco e música ruim. Eles próprios ficam mais distantes. Eu não preciso pedir. E a insistência de família, porque eu sei que muita gente passa por isso, né? Às vezes de cunhado, cunhada, sogro, não sei aí, né? Às vezes fala que nós é que estamos falando para os filhos, não, olha só, é pecado e tal. Hoje eles percebem que não é isso, é que eles realmente não gostam. Porque acontece de, às vezes, o Fred ir só com os meus filhos, eu não estar, e eles, mesmo a Catarina de 3 aninhos, se retirar. Isso acontece, porque não é um hábito em casa. Mas a sua casa é um santuário? Não. Quem dera, eu quero que seja a igreja doméstica, sei que está muito longe, por isso eu dei o exemplo lá, de quem vivia isso melhor. Mas é um caminho que é possível devagar e com calma, uma coisa de cada vez, a gente ir caminhando. Roupa, o que eu posso sugerir? Como eu fiz? Eu simplesmente peguei todas as roupas do meu guarda-roupa, joguei no chão da sala e fui vendo. Esse daqui volta, esse daqui não. Esse daqui volta, esse daqui não. Então, o meu guarda-roupa hoje, a roupa que tem, é uma roupa que, se eu sair, coloco de manhã, se eu precisar sair, tudo bem, eu tô pronta. Isso não é vaidade, né? Isso não é uma coisa boba. Eu não preciso estar em casa com pijama todo dia. E isso muda tudo em relação aos filhos, em como os filhos estão... Como você mesma se vê primeiro,
porque melhora muito. E como os seus filhos estão te vendo? Se você tem filho homem como eu, você, mãe, vai ser a referência do tipo de mulher, do tipo de esposa que ele vai procurar. E se você tem filha mulher, você é a referência que tipo de mulher ela vai ser, como ela vai se vestir, como ela vai se portar, como ela vai tratar o marido, se for casamento, né? Entende? Então, essa questão da pureza, ela é muito profunda. E para nós, dessa geração, é um mortificar constante, porque nós fomos muito feridas nessa área. Muito feridas. Agora, esse mortificar precisa passar por mim por causa do primeiro mandamento. Por quê? Se eu amar a Deus, se eu buscar amar a Deus acima das outras coisas, e esse acima das outras coisas também inclui, e principalmente inclui, acima de mim mesma, acima da minha preguiça, acima daquilo que é mais confortável para mim, acima do meu egoísmo. Começa por mim. E é difícil mesmo, não é uma coisa assim romântica. Aí, de novo, Apocalipse vai dizer, né? O céu é dos violentos. Que violência é essa? A batalha é comigo, é com a minha mente, com os meus pensamentos. Agora, Santo Afonso vai dar a solução de como você vencer os maus pensamentos, que eu acho que é o princípio para a gente buscar a pureza. Acho. Daqui a um ano pode ser que, né? Mas assim, hoje ainda para mim é os pensamentos. Então ele vai falar assim, que a primeira coisa é que na hora que vier uma sugestão, ele dá 3 passos. Primeiro passo, veio uma sugestão. A sugestão pode ser várias. Sei lá, pensa aí o que você é tentada, né? Julgar alguém enquanto você está lavando louça lá, tá pensando na fulana que de repente fez uma coisa que você acha que não é certo, ou você tá brigando com seu marido em pensamento, ele já tá lá no trabalho e você continua. Eu não sei. Eu não sei seu pensamento, você sabe, né? Eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria uma casa melhor, eu queria uma panela melhor, eu queria um móvel, sei lá, não sei. Se é no campo da avareza, da ira, da preguiça, da inveja, da comparação, todo mundo tem. Eu tenho. E aí, Santo Afonso, ele vai ensinar. Na hora que vier essa sugestão, e que muitas vezes são sopros do demônio, às vezes nem é você, mas às vezes ele está lá, porque a Bíblia também vai falar, ele ronda o tempo todo. Ele é aquele leão que fica rondando, ele não vai te deixar em paz. Então, vem aquela coisa, né? E aí Santo Afonso fala assim, imediatamente, o que você deve fazer? Recusa ficar pensando naquilo e solta uma jaculatória. Às vezes eu uso muito assim, dependendo do que mas eu fiquei muito tempo assim, pedindo muito ao Sagrado Coração de Jesus, ou assim, Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Você vai escolher uma jaculatória. Pode ser um versículo da Bíblia, pode ser a frase de um santo. Se você for lá no Alexandria Católica, no site, eu acho que tem mais de 2.000 jaculatórias. Você imprime. São muitas. E aí você escolhe a sua a partir daquilo que, de repente, você vai ficar meses só com aquela. Entende? Memoriza. Eu memorizei aquele, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Memoriza um salmo. Dependendo da batalha que você tiver, o Espírito Santo vai te inspirar. Chama São Miguel, chama Nossa Senhora, faz uma ladainha. Não precisa ser nada longo. Mas aí, o que Santo Afonso diz? Responda imediatamente. Continuou, responda imediatamente. E saiba, você está em batalha. Entendeu? Agora,
Se acontecer de você não responder com uma jaculatória e você entrar no deleite daquele pensamento mal, que é isso? Ficar pensando, nossa, é mesmo, olha só, poxa vida, meu marido deixou o sapato no lugar errado, a toalha molhada na cama, e eu tô aqui, não sei. E aí você fica no deleite dos maus pensamentos, e meu filho, ou aquela amiga me julgou errado, eu não sei, vê aí, ou meu patrão, quem trabalha fora, não sei, você fica aí, tal, a vida tá difícil, pensamentos ruins, pensamentos negativos, aí vai atrás de noticiário da guerra, aí vai atrás de não sei quem que morreu assim, aí vai atrás, e fica naqueles pensamentos, se você cai no deleite, Santo Afonso diz o seguinte, já é matéria de confissão. Você já tem que procurar um padre, ajoelhar lá e falar, padre, eu pensei isso. Confessar pensamento. Tem que confessar. Padre, eu imaginei que o marido da fulana deve ser mais fácil ser casado com ele porque ele é super convertido e o meu não. Eu pensei isso. Vocês conseguem perceber que aí dentro tem inveja? É matéria de confissão. E muitas vezes pode se cair no adultério pelo pensamento. Ah, se eu fosse casada com aquele cara que tem prosperidade no trabalho, que é um homem assim, é matéria de confissão. Não vai para o céu, não, com esses pensamentos. Mas eu não fiz nada, eu não falei para ninguém. Você pensou. Não foi um apóstolo, nem um discípulo, nem um doutor da igreja que disse, foi Jesus que disse. Quando já se pensa em outro, né? Quando casado já se pensa em outro, ele já cometeu adultério. Então, essas comparações, ou de você com outra, com uma colega, com uma amiga, com alguém da internet, que agora está super comum, né? Se comparar com outra. Aí culpa a influencer lá, mas a influencer mostra uma vida perfeita. Mas você tá caçando de ficar olhando a vida dela para alimentar a sua inveja. Às vezes a intenção, não disse Apocalipse, vai mostrar a intenção. Às vezes a intenção dela, não sei quem, é a melhor do mundo, é tentar passar o bom, o belo e o verdadeiro, mas o seu coração não está purificado. Aí você vai lá e vê, perfeitinha, mas também você tem tudo, aí ela é salva e você não. É a intenção, você não sabe a intenção? Você tem que investigar a sua, eu tenho que investigar a minha. Quando eu estava fazendo homeschool, eu seguia mães homeschool e tal, o começo do Instagram era só isso, né? E eu, fascinada, super feliz, eu segui uma mãe homeschool que ela fazia coisas... Eu sou burra, gente. Eu sou burra, eu sou lenta. Eu tenho muita dificuldade de aprender. E eu vi aquela mãe ensinando latim, português, alemão, inglês. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo com meus filhos? Eu comecei a entrar em crise, de verdade, porque eu pensei, tô colocando a perder a educação dos meus filhos, porque até então eles estudavam em casa, hoje eles estão em escola, mas eles ficaram muito tempo estudando em casa comigo. Não existia a escola que existe hoje e tal. Enfim, aí eu comecei a perceber que aquilo não estava me fazendo bem. Mas eu posso dizer que aquela mãe estava errada? Que ela era tóxica? Que ela estava me oprimindo? Entende? Então, essa análise, esse exame de consciência, ele precisa acontecer. E aí, Santo Afonso vai dizer o seguinte, se você entrou no deleite de um mau pensamento, é matéria de confissão. Aí, não à toa, eu tento me confessar toda semana. Eu não sei vocês, mas todo sábado eu tenho que ir atrás de um padre, que sábado é um dia mais fácil para eles. Por quê? Santo Afonso vai dizer o seguinte, se você não confessa o mau pensamento, ele vai cair no coração.
Nossa Senhora. E cai, viu? E cai. E quando cai no coração, Santo Afonso vai dizer: aí, mesmo que você confesse, faz parte de você já. É uma outra batalha. Você cedeu. Entende? Então é melhor passar vergonha de confessar os pensamentos maus, porque ele vai dizer o seguinte: o que ele quer dizer com isso vai fazer parte de você? É que como entrou no coração, como agora faz parte da tua alma, vai virar uma ação mais cedo ou mais tarde, queridas. Ou uma ação interior, ou uma ação exterior. Ele vai ensinar. O que é essa ação interior? Eu vou perdendo o brilho no olhar. Eu posso não fazer mal a ninguém. Entende? Ah, eu não vou difamar a fulana que eu tenho inveja, por exemplo. Posso ficar quietinha, até rezar por ela. Mas aquilo caiu no meu coração, já me trouxe tristeza. Já me trouxe algo que não agrada nosso Senhor e que me tira a alegria. Porque eu vou começar a achar que a minha cruz é maior. E aí eu já estou ferindo nosso Senhor, dizendo, olha, talvez, não dizendo assim na consciência, mas no subconsciente, talvez o Senhor não saiba o que é melhor para mim. Porque talvez o melhor para mim fosse um modelo de vida assim, assim, assim. Talvez o melhor para mim seria um marido já convertido e esse homem está demorando 20 anos para se converter. E Deus sabe o que é melhor para você. Quem sabe se ele se converte, você não fica relaxada na oração? Não sei. Então, é aquela questão assim, o santo abandono que Santa Teresinha nos ensina. Esse foi o segredo de Teresinha, por isso que ela fala do elevador. O que é isso? É tão lindo, né? Ela fala, os grandes santos escalaram essa montanha gigante que é a busca da santidade. Eu vou ser pequena, humilde. Eu vou nos braços de Jesus. Os braços de Jesus vai ser o meu elevador. Isso é pureza da pequenez, né? Ela se faz pequena. Eu aceito tudo que ele quiser para mim, sem questionar. Então a gente vê que de fato, é uma santa de pensamentos muito puros. Ela reconhece que ela é pequena, ela reconhece que ela é limitada, ela reconhece toda a fragilidade dela, física, emocional, ela reconhece isso. Ela não, quando ela olha os grandes, quando ela olha Teresa d'Ávila, quando ela olha assim para os doutores e diz: nossa, eu perto deles sou um grãozinho de areia pisado pela sandália de São João da Cruz, ela não está se comparando no sentido de ter nunca, assim, de ter inveja deles, mas de assim, eu preciso confiar em Deus. E isso vai nos levando para essa pureza que a gente precisa ter. Ela precisa passar por mim para depois eu ter essa virtude encarnada para que meus filhos possam ver. Porque não adianta eu sentar com meu filho e falar assim, vem aqui que eu vou te dar uma aula sobre pureza. Tem um monte de livro aqui. Então, por exemplo, tem livro que eu comprei assim para o Miguel, que é mãe de adolescente, Os Moços e a Pureza. Depois eu passo uma lista para a Joara, ela passa para vocês, que eu separei um monte aqui. Tem um maravilhoso que é A Educação da Sexualidade, esse daqui, que é do Monsenhor, ó. Porque eu tenho um filho aqui, adolescente de 15 anos, que a gente tem conversas profundas. Então, assim, eu preciso também cercá-lo de homens virtuosos. Mas a questão é, se isso não passar por mim, ele vai ter uma revolta. E isso é natural dos filhos. Porque eles não são bobos. Eles entram ali na idade da razão, 7, 8 anos, eles começam a ver se o que você fala é coerente com o que você faz. E vai valer muito mais quem você é, o que você faz. Só que não dá para fazer isso de uma maneira externa forçada.
Então, por isso, a gente tem que pedir na oração, Senhor, me ensina, faz com que eu queira ter um coração puro, faz com que eu deseja ter pensamentos puros. Começa a observar quais são os seus pensamentos, que aí você vai saber quais são as suas batalhas. Você vai saber quais são as armas que o demônio está usando para te tentar. E aí você vai saber como combater, e é no confessionário. É impressionante, você confessa, na medida que você vai confessando, aquela tentação vai ficando cada vez mais fácil você vencer. Vai ficando mais fácil. Por quê? Santo Afonso vai dizer, isso afasta o demônio, porque ele odeia gente humilde, porque dá vergonha. Dá vergonha. Se você for confessar real ali, eu pensei isso. Não tem muito tempo, eu estava lembrando de coisa assim da minha infância. Eu lembrei que eu roubei uma roupinha de boneca de uma vizinha minha. Eu devia ter 5, 6 anos. O Espírito Santo, no momento de exame de consciência, me fez lembrar. Eu quis dar uma de Robin Hood, né? Muito pobre, minha boneca... Eu tinha uma boneca, minha boneca andava pelada, sem roupa nenhuma, eu ficava colocando uns panos estranhos nela. E eu tinha uma vizinha bem, muito boa de vida, assim, rica, vamos dizer assim, que ela tinha roupa de boneca, um monte. E aí eu lembrei que eu peguei uma blusinha, um vestidinho, não sei o que é, e fiz assim, ó. E levei para minha boneca. Aí fui confessar, eu falei, padre, tem um pecado que eu não confessei nunca ainda, e eu lembrei, foi assim, roubei. Aí ele, então, você tem que devolver. Eu falei, eu não sei onde que tá essa mulher hoje em dia. Aí ele falou, você tem que fazer uma boa ação de reparação. Então, na medida que a gente vai fazendo exame de consciência, a gente vai lembrando. E às vezes virão lembranças muito dolorosas, muito difíceis, de questões traumáticas. E ele não vai lembrar se não for para curar, né? Exatamente. Porque é para purificar. Érica Luzia é minha filhada, ela tá aqui, ó. Porque é traumático. Só que assim, se ele traz a memória, ali no confessionário, você é muito curada. Muito curada. Tem uma oração que eu aprendi recentemente, depois que eu fiz uma live com a Fabi, sabe a Fabi do Zeca? E ela falou na live assim que pedia para Nossa Senhora que Nossa Senhora emprestasse o útero dela, né? Então, qual é a minha realidade de muitas mulheres que tem aqui no meu grupo? Mulheres, isso aqui foi uma catequese para nós, todas que estamos aqui hoje, foi uma grande catequese. Já vamos sair daqui direto para o confessionário, todas nós aqui, vamos sair direto. Então, eu aprendi uma oração depois que eu fiz a live com a Fabi, e depois que eu comecei a lembrar disso que aconteceu com as revistas do meu pai, eu comecei a lembrar de muitas coisas, né? E aí comecei a ver o quanto meu coração ele estava, meus pensamentos eles estavam ruins. E eu comecei a fazer essa oração. Toda vez que eu termino, eu vou para a missa diária, né? Então, toda vez que eu comungo, eu peço para Nossa Senhora, eu falo, Nossa Senhora, me empresta o coração da Senhora para que meu coração seja bom. Me empresta os meus pensamentos para que me empresta os teus pensamentos para que os meus pensamentos sejam bons e me empresta as suas atitudes para que eu possa curar as outras pessoas. Porque a vida da gente tem essa missão de passar, né? Por onde passa, a gente deixa um rastro. E o meu desejo é que eu deixe o rastro de cura. Mas para isso eu preciso me mortificar, porque eu sou muito cheia de falha. Então, essa é a minha oração que eu faço. Por que eu peço o coração de Nossa Senhora? Porque eu preciso amar o meu marido como ele é. Por que eu preciso dos pensamentos? Para mim não julgar o meu marido devido às situações que ele faz. Eu não vou à missa, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Porque ele não tem conhecimento. Eu tenho.
Então, sou eu que preciso amar. E é difícil a gente vencer os pensamentos da gente. Então, eu comecei a pedir emprestado para Nossa Senhora. Comecei a pedir emprestado um coração, os pensamentos, atitudes. E assim, quando a gente começa a pedir, é isso que você falou, as coisas começam a ficar mais fáceis. Assim, não é mil maravilha, né? Mas parece que você tem uma força maior. Vai te lembrando, isso não é bom, não faça. E aí você vai começando a pedir mais, né? Essa é uma oração que eu faço depois da missa e em muitos momentos em casa. O que eu mais tenho pedido para Nossa Senhora é que ela me empresta o coração dela. É o que eu mais peço para ela, é que ela me empreste o coração dela, os pensamentos dela e as atitudes dela. Na maioria das vezes eu pergunto, Nossa Senhora, como que a senhora agiria diante dessa situação? O que a senhora fazia? O que a senhora iria fazer? Né? Porque a gente nunca teve muita oportunidade, aqui em casa é muito do silêncio. Não que eu seja silenciosa, tá? Distante de mim, né? Mas eu não é um lugar onde eu consigo falar sobre Deus dentro da minha casa com uma certa profundidade. E aí eu comecei a pedir isso para Nossa Senhora e as coisas começaram a abrir, estou começando a conseguir falar. Porque talvez Nossa Senhora ela tá me ajudando, mesmo que eu não consiga ver, e tá abrindo, né? Porque Nossa Senhora ela passa mesmo, ela passa e ela abre caminhos. Então, essa é uma oração que eu faço, né? Peço para que ela venha trocar esse coração, peço para que Deus troque, me dê um coração de carne, para que eu possa amar, e que Nossa Senhora troque meu coração pelo dela. Então, aqui fica uma oraçãozinha para que vocês peçam também. Que eu falei da Fabi, porque a Fabi, ela gestou, né? As meninas têm essa live no meu perfil, e ela gerou com um útero emprestado de Nossa Senhora, praticamente, né? Um milagre. Ela gerou uma criança com um útero emprestado de Nossa Senhora. Então, quando ela falou isso, eu falei: se ela conseguiu emprestar para Nossa Senhora Nossa Senhora conseguiu emprestar para ela o útero, eu vou pedir também, né? Eu vou pedir também. E também nada está perdido. Eu faço muito essa oração para os meus filhos, é até algo do meu sagrado, né? Eu peço muito para Nossa Senhora que eles sejam gerados de novo. Principalmente o Elias e a Catarina, que foram gestações muito difíceis, né? Não cabe dizer aqui, mas que eles precisam de muita cura, precisam nascer, porque desde a gestação eles têm as memórias, né? Nós passamos tudo aquilo que a gente sente, a gente passa. Então, que eles não tenham medo, que eles, enfim, às vezes tem questões nossas que vieram de lá, né? Eu falo por mim, porque eu estive em um retiro muito profundo de silêncio em 2008, e eu perguntava para Deus, por que eu existo? E Deus me mostrou, aí é uma experiência, assim, que ele precisou me trazer para minha cura mesmo, porque o que acontece? Minha mãe ficou grávida de mim com 16 anos, meu pai tinha 19, caminhoneiro, ele estava de passagem, era uma aventura para ele. E a minha mãe, tadinha, minha mãe já era órfã de mãe, minha mãe tem uma história muito difícil, né? Então, Deus me mostrou eu ali como um feto, toda encolhida, com muito medo, sofrendo muito, e meio que dizendo, minha alma meio que dizendo assim para minha mãe, fica calma, vai ficar tudo bem. Nossa. Então, quando a gente pede para Deus, e outras coisas que eu não vou trazer aqui para não expor, né, a minha mãe, mas ela sofreu muito para seguir com a gestação, e no final eu cuidei dela, é uma história muito bonita, eu que acabei indo para a igreja primeiro, ela veio 7 anos depois da minha caminhada, então Deus sabe o porquê de cada alma, nada está perdido, né? Ele transforma todas as coisas, então é a minha oração, então talvez isso, para eu falar para as mães que estão aqui, que você perdoe a sua mãe, né, desde a gestação, que você tenha esse olhar de caridade, porque vai ser muito difícil nós sermos boas mães se a gente não tem esse perdão profundo liberado para as nossas mães, porque é o seguinte, aqui é uma questão muito séria, o porquê que o demônio persegue as mulheres dessa forma, né, tão direta. Antes de você nascer,
mulher, né? Quando você estava lá no ventre da sua mãe, você já tinha útero e você já tinha ali mais de 5 milhões de óvulos. Os seus óvulos, né? Quer dizer, os meus filhos, meus 4 filhos, antes de eu nascer, parte deles já estava dentro de mim, que a outra parte veio depois do marido, mas assim, eles já estavam nas minhas entranhas antes de eu nascer. Então, a mulher, ela carrega essa herança, e é uma herança espiritual. Mesmo aquelas que não venham, que aconteça assim, dela não ficar grávida por várias questões físicas, enfim, e que precise adotar, a mulher, ela é a nova arca, é como se ela fosse essa arca da aliança, é a mulher que traz essa questão da vida interior, é a mulher, entende? Então, a gente tem essa docilidade com os nossos maridos, nós somos o quê? Auxiliares, eles não vão ter nunca essa sensibilidade, e às vezes a gente espera deles quase que eles viram mulher, né? Fica esperando que eles sejam quase uma outra mulher, que eles tenham essa sensibilidade, esse olhar. Quando que os homens se reúnem para fazer esses grupos que nem tem aqui agora? Jamais. É muito difícil, né? Entende? É da mulher. E se eles fizerem, vai soar muito estranho, porque no muito, eles vão falar, e aí, cara, e aí, beleza? Beleza. Coisas práticas, né? Objetivas. Por isso Deus viu Adão e falou, não é bom que ele fique só. É necessário que ele tenha o quê? Uma auxiliar, né? Que somos nós, mulheres. Então, nós fomos criadas, as nossas entranhas, é muito bonito se a gente vê o útero. O útero, a posição dele é curvada. Pega depois no Google como é um útero. Parece 2 bracinhos assim, um para um lado, o outro para o outro, e uma cabeça encurvada. Ele não é reto. Ele parece o trigo. Tem a questão do trigo e o joio, né? O trigo, ele se enverga. Por quê? Porque ele tem fruto, ele fica pesado. Ele se enverga. Porque ele tem fruto. O joio não. O joio fica ali altivo. E é por isso que vai dar para separar só o joio e o trigo a partir do momento que os dois cresceram. Porque aí com o joio é só passar o facão. O trigo que serve, e é esse o nosso papel enquanto auxiliares, ele se enverga. E quem fez isso majestosamente? Jesus. Ele está ali com os 2 braços estendidos e no final a cabeça dele faz assim. Há uma associação do Cristo com as nossas entranhas. Prestem atenção. Prestem muita atenção com o corpo da mulher, o interior físico mesmo da mulher, o Cristo ali, e o trigo é aquele que se enverga. Aquele que se enverga. E quando a gente não se enverga, essa tem sido a minha oração esse ano de 2024. Senhor, eu não consigo, porque eu sou orgulhosa, eu sou soberba. Me enverga. Nem que seja paulada, me enverga. Coloca a situação na minha vida que eu me envergue. Porque eu mesma, eu sei que eu vou acabar querendo fazer do meu jeito. E achando que é bom, me enverga. É uma oração do livro Imitação de Cristo. Me enverga. Porque ainda mais nós, mulheres, nós somos as primeiras a fazer isso. Porque o homem não tem essa estrutura. Sim. Ele tem que olhar de maneira objetiva ali para frente. Vamos pensar em Adão. Peraí, eu tenho que dar nome para todos esses animais. E a mulher ali olhando ao seu redor, querendo decorar talvez o cantinho dela, enfim, vendo tantas outras questões e detalhes, a mulher do detalhe. Então, tudo isso para nos purificar. Ver como que a coisa é muito mais interior do que exterior. Não se limita à castidade, porque aí a castidade ela vem como fruto. Na verdade, a pureza é como se ela fosse a mãe da castidade, entende? A castidade,
o pudor, são frutos da pureza. Não adianta eu procurar me vestir de uma maneira, sendo que aqui dentro, né? Então a gente tem que pedir, é claro, vamos fazer esse esforço, né? Mas assim, isso tem que vir aqui de dentro. E aí vai chegar um momento, a imitação de Cristo fala assim também. E essa frase tem mexido muito comigo. Eu leio quase todo dia imitação de Cristo, eu amo demais. Aí vai dizer assim também, sofras com paciência, já que não podes sofrer com alegria. Ao menos sofra com paciência, ao menos. Porque o que Deus espera de nós é que nós tenhamos essa pureza, possamos servir com alegria. É assim que tem que ser, é essa a nossa meta. Mas enquanto a gente não chega lá, porque foi aí que chegaram os santos, né? Aí que chegou, né? Uma Santa Zélia, Santa Margarida. Enquanto a gente não chega lá com alegria, vamos viver com paciência. Igual eu falei antes, com calma. Nosso Senhor, ele fala isso, com paciência. Sofra com paciência. O que é paciência? É sofrer com dignidade, não dar escândalo, não ficar fazendo birra, né? Então, é ter paciência um dia de cada vez. Que nem meu marido aqui, a conversão dele não é uma coisa assim, platônica e tal. Eu estou com ele há 25 anos. Ainda hoje eu rezo pela conversão dele. Ainda hoje. Ele vai à missa? Vai à missa. Mas assim, é um tempo diferente. Aí também a imitação de Cristo me ajuda, que fala assim, respeita o tempo do outro. Tenha caridade com o tempo do outro, né? O tempo do outro não é o seu tempo. É um tempo diferente. E não quer dizer que tem um melhor e que tem um pior. Isso também faz parte para que nós possamos nos purificar, né? Porque a gente acha assim, de repente a gente aprendeu a rezar o terço e acha que assim, nossa, né? Meu marido agora também tem que rezar o terço todo dia. Não, calma, né? Porque senão a gente fica como aquela imposição e não gera, você falou do ventre de Maria, né? Não gera dentro do nosso lar. O nosso lar tem que ser esse ventre, né? Um ventre de Maria, um ventre de pureza, um ventre que venha a gerar almas para nosso Senhor, a começar por mim. Isso não é uma imposição, né? Mas é pelo amor a Ele. E que a gente não se engane. Uma coisa muito importante que a Maria Cristina falou é que nós temos obrigação de gerar vida nas outras pessoas. Isso ficou muito latente no meu coração. E assim, cada uma de nós, na nossa miséria que nós temos, cada um de nós temos por obrigação de deixar rastros bons nas outras pessoas. Independente se a gente, do que fizeram com a gente. Acabou aqui. Eu não sei se foi você, Bia, que colocou uns palitinhos de fósforo, né, que ia pegando fogo assim, que um se esquivava. Eu não sei onde eu vi esse vídeo, mas a maioria das coisas boas eu vejo no seu perfil, assim, que agrega para a minha vida. Então, quando eu vi aquilo dali, aquela pessoa se saindo, assim, não é soberbo o que eu vou falando, mas da minha família, assim, quando eu vi aquilo dali, meu que bateu aqui, sabe? Porque para eles, hoje eu sou uma estranha. Eu tô demais, não precisa tudo isso, você tá velha. Ai, para que fazer massagem no pé do marido? Para que rezar? Para, deixa que ele se vira. E eu sei que eu estou com a verdade. Então, quando eu vi aquilo dali, pode ser que dali para frente as coisas podem ser diferentes, né? Pode ser que seja diferente. Então, a obrigação de nós, mulheres, como ela deixou bem claro, Deus está levantando uma geração de mulheres para curar outras mulheres. Então, que a gente não tenha medo, né? Não tenha medo. E nós não tenhamos medo de buscar isso que a Bia falou. Porque, como ela disse, como a Maria Cristina disse, se fulana conseguiu, eu também consigo. Não é aquele negócio de falar assim, nossa, eu amo Santa Rita. Santa Rita rezou pela conversão do marido, no último momento ele se converteu, se ela conseguiu, eu consigo. Mas como que ela fez? Esse é o ponto, né? O que ela fez? O que ela se mortificou? E chorar mesmo. Eu estou há 3 dias enjoando, comendo pouco,
Só eu sei o quanto isso é difícil. Eu falei, Jesus, é exatamente quem estava lá na pregação, como Maria Cristina falou. Eu tô comendo, mas eu amo comer, gente. Eu amo comer, eu amo comer, eu amo comer, eu amo comer. Eu não gosto de parar de comer. Então, eu tô comendo pouco. Eu falo, meu Deus. Aí, hoje, eu fiz um pudim para minha sogra, fiz um bolo para minha sogra, fiz um mousse para minha sogra, e eu só vendo ela levando as minhas coisas. Eu falo, meu Deus, que vontade de comer. E ali você vê o quanto que você é fraca. O que é um mousse? Eu sou minha sobremesa preferida é brigadeiro e mousse de limão ou mousse de maracujá. Isso daí eu como uma travessa, sozinha, como uma travessa. E aí você vê o quanto que você é fraca. O meu maior defeito não, meu maior pecado é a gula. Eu tenho esse negócio com a gula, porque eu amo comer. Eu amo comer. Então, quando eu vou nos lugares, eu fico, meu Deus, que vontade de comer tudo, 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 tudo que tem aqui. Aí eu escolho um só e como aquilo dali. Porque senão eu vou comer tudo. Eu quero tudo, eu quero comer tudo. Mas não porque eu estou com fome. É a gula me dominando. E quando eu não tinha esse conhecimento lá atrás, eu achava que era ansiedade. Né? Mas isso era um pecado. Né? Que também tem algumas coisas a ver que eu tenho um nível de ansiedade muito alto. Mas que a gente precisa se controlar. Então, a gente já está aqui, ó, já é 10 horas, a gente precisa finalizar o nosso café. Eu não vi nem o tempo passar, mas que tudo que a Bia falou aqui, que a gente vai buscar. Porque ser auxílio dói. Eu sempre tenho essa memória comigo, a partir do momento que eu comecei a entender que eu sou o auxílio do meu marido, toda vez que eu estou cozinhando, de verdade, eu e a cozinha, nós temos uma conexão muito boa. Eu amo cozinhar, porque quantas vezes eu não estou cozinhando e Deus fala comigo ali no meio das panelas. Muitas vezes eu choro. A maioria das coisas que eu escrevo, eu estou cozinhando. Então, eu paro, meu caderno está ali, eu começo a escrever e depois eu vejo que bonito aquilo que foi escrito, né? Porque de fato estava aqui dentro, meio engasgado, e eu consegui colocar para fora. Então, o auxílio, eu sempre tenho essa visão. O que é um auxílio? Quando você está cozinhando a panela toda de ferro, quem tem panela de ferro sabe, ela é quente. Então, quando você pega um pano ali, aquele pano ele tem que suportar. Ele é o teu auxílio naquele momento. Então, essa é a visão que eu tenho. Eu tenho que ser firme, eu tenho que suportar isso daqui. Eu tenho que suportar ser o auxílio do meu marido, que muitas vezes eu vou estar atrás, escondida, bem escondida, mas eu sou o auxílio dele. Sou eu que empurro ele, sou eu que motivo ele, sou eu que invalido ele, sou eu que faço dele de o homem melhor do mundo. Eu sempre falo para o meu marido aqui em casa uma frase: amor, você só precisa de uma pessoa que acredita em você. E essa pessoa você já tem, essa pessoa sou eu. Você é bom, você é honesto, você é isso, você é aquilo. E eu sempre falo isso para ele aqui em casa. Principalmente depois de alguma briguinha, alguma coisa que ele tá. Meu marido é colérico, né? Eu sou sanguínea, então eu já esqueço das coisas, ele não esquece nunca. Eu falo para ele, eu falei, amor, você é bom, desculpa, né? Você é bom, mas não fui eu que fiz, né? Foi ele que fez, mas eu vou lá e falo, amor, você é bom, desculpa, porque eu não tenho problema nenhum, gente, de pedir desculpa. Eu não tenho, eu não consigo guardar raiva. Então, o ser o auxílio é isso, é você entender, ter a dimensão. Olha, a gente vai ficar com tudo isso que a Bia falou e com a história da mulher lá, viu? Vocês aqui, ó, a história da mulher lá, que só olhou. Meu, eu tenho uma coisa com o olhar, porque meu marido, ele me fala com o olhar, né? Eu aprendi a olhar o gesto, o levantar da sobrancelha, o mexer com o dedo. Então, quando meu marido, ele pega na porta de casa que ele abre, eu posso estar onde eu estiver. Quando ele pegou, que ele entrou, eu sei qual é a emoção que ele está sentindo. Então, isso, para mim, de observar ele, foi uma caminhada, porque ele não fala, entendeu? Ele não expõe. Então, para mim poder chegar, ser o auxílio, conversar, saber se eu posso falar, saber se eu posso perguntar, eu preciso começar a aprender esses pequenos passos, que dói, porque essa pessoa não fala, eu sou muito prática. Eu sou como, igual a Bia falou, eu vou pensando, eu vou falando, eu vou pensando, eu vou falando, eu vou pensando, eu vou falando, então é mais fácil. Já o meu marido, não, ele não fala. Ele resolve o que tem que resolver. Depois que tiver tudo resolvido, ele vem falar comigo. Para mim entender isso foi muito difícil, porque eu sou diferente. Então, nesses 4 anos, né? Foi em 2020 que eu comecei a minha conversão. Foi difícil conhecer isso tudo aqui,
né? De conhecer, abrir a porta, porque eu vivia fora de casa. Eu vivia fora, eu saía do trabalho, eu tinha uma esmalteria. Eu entrava às 7 da manhã, saía 1 hora, eu sabia lá quem era marido? Eu nem lembrava. Então, eu estou conhecendo meu marido em 4 anos. Se você me perguntar qualquer coisa hoje sobre ele, eu sei te dizer. Se eu estiver em qualquer lugar e eu olhar para ele, eu sei exatamente o que ele está sentindo. Se ele está preocupado, se ele está bravo, se ele está triste, se alguma coisa aconteceu. Eu comecei a entender até as mensagens que ele recebe no celular. Pela sobrancelha que ele levanta, porque ele não fala. Entende? Mas isso precisa observar. E observar sem falar, sem perguntar. Porque se eu perguntar, amor, você tá bravo? Não. E eu nunca sei pela expressão de não ou de sim, porque a expressão do colérico sempre é reta, e meu marido é um homem reto, justo, gosta de uma justiça. Hoje foi um barato aqui em casa. Ele pegou a trena para mostrar para a mãe dele que ele tinha 1,70 m. Falei, gente, eu sei que você tem. Então, o homem, a gente, para ser auxílio, tem que aguentar firme, né? Tem que aguentar mesmo ali, aguentar, não arregar, mesmo que estiver queimando, mas eu vou aguentar, né? Quem a gente reza pelos maridos sabe que é difícil. A gente quer o nosso tempo. Então, calma, eu vou aguentar, vou aguentar. E o pano, ele tá queimando. Tanto que quando você tira, se você encostar na sua mão, queima. Então, essa é a resistência que a gente deve ter. E isso que a Bia falou, todas nós devemos buscar. Todas nós. É caindo, levantando, tropeçando. Quem já morou no interior sabe, arrancando a cabeça do dedo. Ai, meu Deus, bora para frente. É assim que a gente vai. Mas nós temos que ser santos, né? E deixar bem claro aqui também, Bia, porque muitas meninas que me seguem, meninas não, mulheres, elas não sabiam, assim como eu, que elas teriam que ser santa. Elas falaram para mim, Joara, se eu falar em casa que eu vou ser santa, eu sou zoada. Eu falei, eu sei, porque quando eu fui no Piauí, que eu estava falando sobre santidade, eu fui zoada pelos meus primos todos. Assim, agora vai ser a Santinha Joária. E eu fiquei calada. Hoje, quando eu for lá, eu falei, sim, eu vou ser santa. Firme, porque não é mentira, isso é uma verdade, né? Então, que a gente busque. Gente, quem queria passar mais tempo com a Bia aqui? Eu queria. Queria ficar aqui umas 5 horas. Agora, dando uma... Pegando um pouco do começo e dando uma fechada num parênteses sobre essa questão de nós estarmos nesse tempo, né? Então, comecei lá, a Fernanda Takitani, falando da engenharia social das guerras, isso, aquilo, todo plano, e nós nascemos inseridas nisso. Olha que bonito. Para cada alma, Deus sonhou cada alma antes de criar o mundo. Então, Deus sonhou comigo, Deus sonhou com você, antes de criar o mundo para agora. Sim. Né? E Deus não erra. Então, olha a força que você tem. E aqui eu vou falar uma coisa muito forte, né? O demônio tem medo de você. Porque é uma profecia para as mulheres desse tempo, também de Dom Bosco, que haveria, não só para as mulheres, né? Mas que depois dessa tribulação e tal, virá o tempo dos maiores santos que a igreja já teve. Não é pouco isso. Muitos místicos falam sobre isso. Santos da igreja. Vários deles. Então, quando ela deu esse exemplo do fósforo, quando a gente coloca um fósforo lá em pé, um do lado do outro, vai passando fogo, vai passando. Então, pode ser que muitas coisas chegaram até você e chegaram até mim dos ancestrais. Tá bom, mas em mim vai parar. E daqui para frente, então, olha que honra. A gente tem que olhar para tudo isso com muita alegria. Que honra Deus estar me chamando para eu estar de pé e para eu levantar uma nova descendência para Ele. Seja meu marido, sejam meus filhos, sejam minhas amigas, seja por onde eu passar, como a Joara disse, né? Por onde eu passar, para eu ter esse olhar de quem eu sou e como eu devo me posicionar nesse mundo. Que é um brevíssimo segundo, né? Nossa vida aqui, como Santa Teresinha vai dizer. Então, nós, antes do mundo ser criado, Deus sabia de cada alma, amou cada alma, e aí vai dizer,
né? Antes que no ventre fostes gerado, eu já te conhecia. Então, isso tem que ficar muito forte. Esse deve ser o nosso pensamento. E aqui eu quero dizer, nós vamos purificar os nossos pensamentos, não só combatendo os maus pensamentos, mas principalmente trazendo os bons pensamentos, enchendo a nossa memória das promessas de Deus, porque Ele quer cumprir, enchendo a nossa memória do que a Bíblia nos diz, como a Maria Cristina estava falando, ela disse que foi curada de miopia de tanto ler a Bíblia, e que a Bíblia traz para nós também saúde, e é. Então, mas eu tive uma educação péssima, a Bíblia vai te curar disso, vai te trazer o que importa, que é sabedoria. É a sabedoria. Eu gosto tanto da mãe de Dom Bosco, porque é o seguinte, ela era analfabeta. E ela educou o filho dela com sabedoria. Ela não sabia ler e nem escrever. Só que ela tinha sabedoria. De onde vem a sabedoria? Aí Eclesiásticos vai dizer, pelo meu temor a Deus. Então, nós somos muito agraciadas. Não é? Que uma vez, Bia, cortando você aqui, e a gente vai ter que finalizar depois, viu? Eu lembro que uma vez eu escrevi, né? Eu recebo sempre, porque eu não tenho uma boa escrita, né? Eu não fui muito bem alfabetizada. E aí eu lembro que você mandou uma frase assim para mim: a mãe de Dom Bosco não sabia, a mãe de Dom Bosco era analfabeta. Quando você mandou aquilo dali para mim, nunca mais, nunca mais, nunca mais eu coloquei nada sobre isso. E nunca mais ninguém apareceu lá criticando meus erros, porque eu sei que está errado. Mas eu sei que há mulheres que sedentam muito mais de Deus do que um erro de português. Entendeu? Então, aquela frase que você falou para mim foi uma cura ali, sabe? Porque eu estava quase parando. Estava quase parando de não ficar ali, de não estar ali, porque eu estava me sentindo tão pisada, mas tão pisada, era todo dia uma pessoa falava uma coisa. O pior comentário que eu recebi, que foi naquele dia que você mandou mensagem para mim, foi de uma moça falando assim: quer estar aqui? Vá. Se você quer estar aqui, primeiro você vai ter aula de português. E eu já estava fazendo aula de português com a Aline, sabe? Eu já estava fazendo. Se eu escrevo melhor hoje, foi a Aline que me ensinou. Então eu falei, gente, eu não tenho dinheiro para investir nisso daqui, porque não é barato. E aí para onde eu vou? Aí eu fiquei naquela confusão mental. Bastou aquela frase, Bia, que você falou para mim. Acabou. Eu coloco lá o que eu sinto, o que eu tiver que falar, o que eu acho que é interessante. Que ali não tem nem 1% do que eu gostaria de colocar lá. Logo depois, a Clara, que está aqui, ela trabalha comigo, né? Uma menina muito boa. Ela se disponibilizou para mim, tipo, ela, Jô, eu vim te ajudar. Entendeu? Eu não precisei de muito, eu precisei da tua frase. Deus vai lá e coloca a Clara. E ela falou assim para mim, Jô, eu quero te ajudar. Sabe? Eu falei, não, mas eu não, né? Você fica com aquela coisa, com medo de receber, porque nunca ninguém me deu nada. Então, quando eu preciso receber alguma coisa de alguém, eu fico meio que recusa, assim, sabe? E aí eu falei, vem, Clara. E ela tá transformando tudo que eu tenho em poesia, eu falo para ela. Muito bonito isso, Bia. Trazer Dom Bosco para cá, Sim. a história da mãe dela, perfeita. A gente agora vai finalizar nosso café, tá, Sim. Bia? Quero que você Só se vou sugerir para vocês lerem muito Santa Filomena, que é a princesinha do céu sobre a pureza, e tem o santo São Maria Vianney, e ele, Joara, era analfabeto, ele era tinha muita dificuldade, mas onde ele chegava, os casos mais difíceis de exorcismo, na época dele chamavam ele não sabia fazer exorcismo em latim, mas a presença dele incomodava, e aí o demônio dizia o seguinte: tragam qualquer teólogo, qualquer intelectual, mas ele não o suporto. Por quê? Porque ele é puro. Leiam tudo sobre ele, assim, a gente tem que ler sobre os santos, né? E eles ensinam, esses dois são baluartes, assim, digamos assim, da pureza. Obrigada, Joara, pelo convite. Eu que fico muito agradecida. Não vai dar nem tempo de responder pergunta, porque a gente já extrapolou tudo aqui.
Mas a gente está muito grato. Tenho certeza que todo mundo aqui adorou. Gente, dá para vocês soltar alguns elogios para nossa amada Bia. Falar alguma coisa aqui, alguma mensagem para ela. Não precisa? Oh, foi muito bom, maravilhoso. Eu tenho certeza que foi mesmo. Foi muito bom. Bia, obrigada. Deus abençoe todas vocês e fica firme nesse projeto que foi Deus que te deu. Amém. Amém. Deus abençoe, queridas. Rezemos umas pelas outras. Sim. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, meninas. Eu não queria nem sair.